hoje eu estou com ela, Iracema, muito bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Vamos falar sobre, primeiro tem a atualização de uma norma aí, mas falar de saúde mental no ambiente de trabalho, que é a primeira coisa que vem à sua mente. Desequilíbrio, que é exatamente a coluna. E eu penso que é fundamental falar mais sobre isso, Thiago, porque tem uma coisa, por que vem, eu gosto da normativa, porque a gente está lento. Sabe, esse ritmo, talento de cuidar mais das pessoas, sabe? Então, a primeira coisa que me veio quando eu estava refletindo sobre a coluna hoje é assim, a empresa ela precisa de gente para trabalhar e para consumir. Então, assim, ela precisa de gente de qualquer jeito. E tá lento esse processo de tomada de consciência de como apoiar mais de uma forma madura. Não é assistencialista, as pessoas confundem as coisas, entende? Você tem um ser humano ali, quais as condições que você está fornecendo para essa pessoa se desenvolver? A responsabilidade é só da empresa? Não, eu concordo que não, mas ainda tem muitas empresas que não estão fazendo a parte delas. Então a gente precisa olhar para isso. E eu gosto muito dessa questão de assim, tá, para que tem uma norma e uma lei? Porque a gente está atrasado. A gente precisa olhar para isso. E a gente sabe que um funcionário bem rende mais, rendendo mais, acompanha e chega ao objetivo da empresa. E a gente precisa falar sobre isso. Exatamente. Ontem, numa reunião de alinhamento de um treinamento, ela falou assim, mas eu quero um indicador. O absenteísmo diminui. Sabe, quando a pessoa se gerencia melhor, quando ela se conhece melhor, as relações melhoram, sabe, a cultura evolui. Então a gente tem que falar quais as condições do humano hoje, sabe, Thiago? É isso que a gente vai perdendo de vista. Então o humano hoje está exigindo mais cuidado. Então, assim, e tem uma outra coisa interessante assim que as pessoas não estão olhando, é que assim, existe uma carga química. Entende? Então, o cérebro, a saúde mental está muito comprometida porque hoje em dia é difícil você encontrar quem não está medicado para acordar, para dormir. Aí, eu estou com 2 clientes com uma questão séria de desequilíbrio químico, porque elas estavam tomando alguns remédios e veio a chikungunya. E veio mais uma bomba química que elas tomaram. Então, assim, tem muitas variáveis e a gente precisa olhar para isso. E essa normativa que a gente está falando, ela já existe de riscos psicossociais, só que ela foi atualizada, nós vamos acompanhar daqui e você é meu convidado para acompanhar de casa. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho, Graziele Cabral, explicou que a normativa NR1 já existe. Ela prevê que as empresas façam um programa de gerenciamento de risco ocupacional. A novidade é que essa normativa foi atualizada e agora é preciso levar em consideração o risco psicossocial. Antes dessa alteração, esses riscos eram riscos ergonômicos, riscos físicos, biológicos, químicos, só que agora foi incluída a análise do risco psicossocial, ou seja, a empresa também terá que analisar dentro do ambiente de trabalho se existem pontos de estresse, pressão excessiva, assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho e elaborar esse programa. As empresas agora precisam estar atentas a metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho e condições precárias de trabalho. Com palestras, seminários, isso é muito importante nessa área, atuação de psicólogos também, de técnicos de segurança no trabalho, voltados para a saúde mental dos seus empregados. A atualização da normativa NR1 passa a valer a partir do dia 25 de maio deste ano. As empresas serão fiscalizadas pelo Ministério Público e poderão ser multadas caso não cumpram as exigências. Nessa primeira visita que foi recebida, ela pode ter um prazo ainda para se adequar, mas nem sempre, né? É bom que já faça imediatamente, mas ela pode ter um prazo para se adequar, certo? E não cumprindo, ela pode sofrer várias multas e penalizações. Para a psicóloga Graziele Pisato, empresas e colaboradores precisam identificar os sinais de adoecimento para agir o quanto antes. Falta de motivação, cansaço excessivo, baixa performance, isolamento, irritabilidade, mudanças bruscas no humor, insônia, dores que você não sabe de onde vem. Então, todos esses sinais
estão aí e a gente precisa estar alerta. A atualização da normativa acompanha um dado preocupante. É que vem aumentando no país o número de pedidos de licença ligados a distúrbios emocionais. No ano passado, foram mais de 470 mil por questões de saúde mental. Em 2023, foram mais de 280 mil benefícios por esse motivo, um aumento de quase 70%. De acordo com esta outra psicóloga, o pós-pandemia influenciou o crescimento desses pedidos. A pandemia potencializou, né? Por quê? Porque em decorrência da adaptação que foi necessária, da flexibilização, de tudo que cada um de nós teve que viver, desestruturou muito essa relação com o trabalho também, né? Desestruturou uma percepção de segurança, então ficou muito frágil. Para Manaíra, é preciso repensar a relação entre empresa e colaborador. É um resultado de um contexto social da contemporaneidade. Não é uma empresa X e Y, né? Nós acreditamos que, como as máquinas, a gente tinha que produzir, mas chegou um momento que muitos de nós estão quebrando. Então, precisamos de ações de integração, né? De ações multifatoriais para assegurar a saúde e o bem-estar no contexto de trabalho também. A gente está numa realidade que uma normativa é um papel, mas a aplicação dela, a responsabilidade do funcionário, do gestor, da empresa, de todo mundo? De todo mundo. E, Tiago, eu penso assim, existe uma aceleração de uma rota de colisão, foi isso que a pandemia fez. A gente já estava nesse caminho. A pandemia veio e acelerou e falou, olha, acordem. Mas eu trago sempre primeiro para o indivíduo. Você está fazendo a sua parte? O que está te impedindo de se posicionar? Por exemplo, eu vou criar a normativa NRF e NRL. Indicadores de felicidade. Vamos criar os indicadores de felicidade neste ambiente? Vamos criar os indicadores de liderança neste ambiente? O que indica que tem uma liderança saudável? O que indica que existe felicidade nesse ambiente? Porque a gente fala muito do tóxico. Então a gente precisa olhar primeiro para a responsabilidade individual. Como eu chego nesse trabalho? O que eu tenho feito para daí eu cobrar também a empresa? Sabe? Porque existe todo mundo é responsável, mas daí acaba que ninguém vai fazendo. Então, tá passando da hora já, Tiago. Já passou da hora. E a gente viu aí a teoria, o que diz a normativa, mas a gente foi conversar também com a gestora do Sebrae, que deu detalhes de como a empresa está lidando com essa situação há uma década. A gente trabalha com ações de qualidade de vida desde 2011. Sempre a gente teve essa preocupação do apoio psicológico para os colaboradores. E aí a gente tem essa orientação que vem desde 2011. Além da orientação psicológica, é previsto também no nosso plano de saúde, né, consultas com terapeutas, não só psicólogos, mas terapeutas de forma geral, que é um plano de saúde que a gente tem também já há algum tempo, alguns anos, e aí o colaborador ele pode se consultar, e a gente também trabalha com muita estratégia de sensibilização, palestras focadas no autocuidado, na saúde mental, no tratamento do respeito para os colegas, ética, assédio, são todos assuntos que a gente trata todo ano, faz parte do nosso plano de qualidade de vida. Dizem que o exemplo arrasta. Vários aí. Exatamente, Tiago. E a gente precisa falar mais sobre isso, o que está sendo feito, reforçar. E a importância da normativa é que quando existe, a gente se movimenta com mais rapidez. Ainda é assim, entende? Tudo bem, se a gente precisa disso, vamos olhar para isso. Então, assim, vamos olhar para o que você está fazendo efetivamente e não para o que você está adoecendo, porque as duas coisas caminham juntas, mas são pouco faladas. Vamos falar mais do que funciona e pegar exemplos como o Sebrae, de que está funcionando, é um lugar excelente para se trabalhar, uma referência. E eu lembro, inclusive, de outras conversas nossas, que inclui, por exemplo, o limite, você se colocar limite. Exatamente. Quando você fala que tem um horário de trabalho, você saiu dali, faz outras coisas, equilibra seus chakras, né? Muita gente fala isso, então é importante ter esse cuidado, porque tem gente que observa os sinais em você e tem gente que não observa. Aí tem que ter alguém para falar, olha, eu estou analisando o seu comportamento, estou vendo que está diferente. Isso, por isso que eu trago primeiro para o indivíduo. Quando o indivíduo, por isso que eu trabalho com gestão de si, quando o indivíduo sai para a vida mais forte, ele inspira e coloca limite no ambiente onde ele está. Então, o primeiro passo, a gente precisa olhar para esse indivíduo. A gente está olhando para as individualidades.
Tem poucas empresas que fazem isso. Eu sei que o Sebrae é uma que faz, sabe? Mas a gente precisa uns dos outros. Se veio a normativa, olha para ela, aplica esses requisitos na sua empresa, pega os indicadores da normativa e vê o que efetivamente você está fazendo. Porque aí que vem o RH, o que eu escutei um tempo atrás. O RH é o coração de uma empresa. E cada vez mais isso se torna verdadeiro, porque ele tem esse papel de aproximar performance e sustentabilidade.